Olá pessoal, meu nome é Dalila e esse daqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo a gravação da playlist de lógica de programação desse canal Descomplicode. Então, vamos lá. Muito bem, vamos começar nosso vídeo com uma abordagem um pouco diferente do que a gente fez no primeiro vídeo. Lembrando que quem não assistiu, eu acho bom você assistir o primeiro vídeo para chegar nesse, porque é uma sequência de conhecimento. Eu tenho aqui o jogo Scratch, que é do MIT. Você pode entrar através desse endereço aqui, scratch.mit.edu/projects, e você vai entrar no Scratch, na site do Scratch, aperta em criar e entra nesse dashboard. E eu quero apresentar para vocês hoje o conceito de lógica de programação da construção de, de uma aplicação por meio de algo visual. Então, eu escolhi o Scratch para mostrar isso para vocês. Eu tenho aqui, então, uma bailarina, que está aqui no campo superior direito da minha tela. E eu tenho uma sequência de blocos que são ações que eu posso programar para que essa bailarina faça. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui mover e ao apertar, vou colocar ela bem mais para a esquerda, ela vai andar. É uma ação. E eu também posso colocar para ela mover para trás, colocando um número negativo, dando a ideia da reta. Sinais positivos, números positivos estão à direita, números negativos estão à esquerda. Então, quando eu coloco o número negativo, ela vem para a esquerda. E quando eu coloco o número positivo, ela vai para a direita. Aqui vem, no caso, 10 passos, 100 passos, então ela se moveu bem, né? Enfim, esse aqui é um exemplo de como funciona o jogo, para você entender. E é basicamente um tipo de programação bem que você consegue visualizar o que você está fazendo sem mexer com código e nem nada. Mas é um tipo de programação que você está fazendo na bailarina aqui, sem comandos, apenas com blocos. Então, é a maneira visual que eu trouxe para vocês enxergarem como funciona a lógica de programação além do código, como a gente viu na aula passada. A gente pode deletar aqui e pegar outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Aqui são eventos, operadores. Eu não sei se sons vai fazer alguma coisa. Vou testar isso aqui. Ela vai girando no sentido horário. É bem engraçado. E se eu pegar esse aqui no sentido anti-horário, ela vai girar também. É bem interessante. É uma programação, um código que está aqui, que está fazendo com que essa bailarina gire, mas a gente não vê o código, só escolhe, enfim, um bloco. Deixa eu fazer com que ela volte ao normal. Ah, acho que consegui. Vamos para mais alguns exemplos. Esse daqui anda para frente também, a gente já viu isso. Isso daqui é para falar. Ela fala hello. Hello por 2 segundos. Vamos programar para ela dizer hello por 10 segundos.
Então, vai passar 10 segundos e ela vai falar hello. E depois sai. Viu? A gente pode mudar aqui também. Deixar em português. Vou deixar por 3 segundos. Então, é uma maneira bem divertida de você entender o conceito de lógica de programação numa aplicação mais visual do que com o código. É bem interessante. Também podemos fazer ela pensar por 2 segundos. 1, 2, e sai. E ela pode fazer sons, eu não sei se vai aparecer para vocês, mas aparece um pop, pop, quando eu aperto. Pop, pop. É, eu posso mudar, eu posso gravar, enfim. Bem, eu mostrei Scratch porque é um site que as pessoas usam, muitas pessoas utilizam para fazer jogos. Então você pode usar essa ferramenta para fazer jogos. Com esses blocos, também deve ter algum lugar para fazer com código. Mas, enfim, é uma aplicação interessante para quem está começando a estudar lógica de programação e além dos códigos. Mas na aula de hoje, além do Scratch, eu vim trazer para vocês alguns exercícios de lógica de programação para que a gente possa entender e lembrar os conceitos que a gente teve na aula anterior. Então, vamos lá. Eu estou abrindo aqui o meu VS Code, na mesma pasta que eu tinha criado na aula anterior do curso de LP, mas eu não vou usar o index.py, eu vou criar outro arquivo. Para quem não lembra, basta... Bem, para quem... Eu vou dar um tutorial completo para quem não lembra de como entrar na pasta, enfim. Se você está usando o VS Code, você vem aqui, você vai entrar aqui e vai em More. Talvez, se você não tiver muitos projetos sendo usados no VS Code, que você usou recentemente, então a sua pasta do curso LP deve estar que nem a minha, curso LP. Então você só vai apertar e vai entrar. Mas se não aparecer a sua pasta, então você vem aqui em More e vai procurar, tá? Então você entra aqui na pasta. Para quem não está usando o VS Code, eu recomendo fortemente que você entre aqui no Chrome e use qualquer tipo de, bem, um IDE online. Só pesquisar IDE online, você entra aqui, você vai poder entrar no GDB online, que foi o que eu recomendei na aula passada, ou nesse aqui, online IDE. Ferramentas bem versáteis. Mas eu vou usar esse daqui. Então, vem aqui na pasta do curso de LP, você vai entrar, então, dentro da pasta, vai estar aqui o arquivo que a gente usou na aula anterior, né, para fazer os exemplos, mas eu vou criar outro. Então, vou colocar aqui aula 02.py. Tem que ter sempre esse ponto py, porque tem que especificar que é um arquivo tipo Python. E pronto, vai carregar aqui. Está criando o arquivo. Vamos esperar. E criou. Então, nós temos aqui um arquivo vazio que a gente vai usar para nossos exemplos. Eu tenho um roteiro aqui no lado direito, então vou olhar aqui um pouco para a direita. Nós temos, então, que trabalhar agora. Vamos trabalhar agora os conceitos básicos de Python. Vamos exercitar os tipos de dados que nós temos, que nós vimos que é int, float, string e booleano. Para quem não lembra, int é um tipo de dado
de números inteiros. Float é um tipo de dado que para números fracionários, decimais. String é para armazenar frases, vamos dizer assim, vamos colocar assim, booleano para armazenar true ou false. True para verdadeiro, false para falso. Então, nós temos um exemplo bem simples aqui das operações básicas, que é x igual a 10, y igual a 3 e print. Toma x vezes y. Para executar, você aperta aqui no Run Code, ou você pode apertar no teclado Ctrl Alt N, que vai executar o código. Executou a soma 30. Vamos colocar aqui de print aqui embaixo. Print. Ó, eu mudei aqui, soma, eu coloquei foi multiplicação em vez de mais. Perdão. Multiplicação. Vamos executar. Soma 13, multiplicação 13. Ah, eu também coloquei soma, perdão. Agora vai certo. Soma 13, multiplicação 30. Então, vamos revisar o que fizemos aqui. Eu vou aumentar aqui um pouco. Tá bom. Mais para cá. Então, nós temos duas variáveis aqui. A primeira variável é a 10, a segunda é 3. Vamos printar na tela a soma, que é x mais y, e a multiplicação, que é x vezes y. Para fazermos essa... Para exibir isso na tela, temos que seguir esse padrão. O que você quer escrito de maneira estática fica entre aspas. Depois você coloca, enfim, o que vai aparecer, vírgula, x mais y, e assim também com a multiplicação. É um conceito bem básico para a gente entender, enfim, variáveis e a sintaxe do print. Vamos então aqui relembrar os tipos de dados. Esse x, esse y aqui, eles são que tipos de dados? Tipo inteiro, porque, bem, são números inteiros. Se fosse, por exemplo, 10.2, seria um float e um inteiro, que seria o x. Agora vamos para a parte de condicional. A gente pode, então, vou deletar isso aqui, colocar número
Vou exibir primeiro aqui. Digite o número. 13. Positivo, esse número é positivo. Então, a gente vai revisar aqui os conceitos de condicional, né? Da parte condicional, do uso de if, elif e else para decisões no código, e também as comparações. Por exemplo, vamos começar aqui com a primeira linha. Número é uma variável que vai receber um input. Nós já estudamos isso na aula anterior, se você não viu, vê lá. Mas é basicamente a pergunta que você vai fazer para o usuário. E nós temos que especificar que essa pergunta é um número inteiro, porque senão vai receber como uma string. Eu também dei exemplo disso na aula anterior. E nós temos aqui as condicionais, if, elif e else, que são bem simples de entender. Então, basicamente, vou tirar aqui if e else. A if é, se o número é maior que zero, então vai printar positivo. Ah, bem fácil de entender agora. Por que tem que especificar que o número é inteiro? Porque quando o usuário responde esse input com, por exemplo, 12, vai entender que 12 é uma string. E não vai ter como comparar a string aqui na condicional se ela é maior do que zero, porque vai entender que é como se fosse D maior que zero. E não tem como comparar uma letra com um número. Então tem que especificar que número vai receber o tipo inteiro. Então, aqui no input, você vai jogar uma string que vai ser convertida em inteiro. Por isso que está envolvida aqui entre parênteses para ser inteiro. Então, se o número é maior do que zero, vai printar na tela positivo. A elif. Elif é uma segunda condição. Como se fosse um if, só que o segundo if. Agora, se o número for menor que zero, obviamente ele vai ser negativo. Observa que os dois estão com esses dois pontos depois que coloca a condiçãozinha. Você tem que fazer a comparação. Enfim, aí coloca print negativo. E no final, print zero. Então, vamos rodar aqui, vamos testar de novo. Vou testar com o número negativo. Negativo. Agora, vou colocar zero. Vai aparecer zero. É bem intuitivo, muito fácil de entender, fácil de lembrar. Agora a gente consegue trabalhar um pouquinho mais com if, elif e else, tá? Beleza. Vamos para uma próxima verificação aqui, para a gente conceituar. Temos aqui uma outra condicional, onde tem aqui idade, aí você vai receber o input, que vai ser convertido para inteiro. Aí temos aqui, não tem elif agora dessa vez, porque essas duas condições, se não foi o if, então vai ser o else. Se você for mais do que 18 anos na sua idade, vai printar maior de idade. Se não, então vai ser menor de idade. Então, deixa eu carregar aqui. Deu um erro. Digite a sua idade. Eu tenho 20. Eu sou maior de idade. Tá, mas deixa eu limpar aqui. Digite sua idade. Eu tenho 45. Maior de idade. Agora vamos fazer aparecer menor de idade. Tenho 17. 16. 17. Menor de idade. Ah, não, mas eu quero colocar uma condição aqui para saber se você é um bebê, por exemplo.
Então, você coloca para fazer isso, na segunda posição, um elif idade menor que 4, por exemplo. A gente vai printar BB. Então, qual a idade das meu irmão? 4 anos. Menor de idade. Ah, tem que ser. Pode ser menor, igual. É, né? Bebê. Muito legal, né? Então, é basicamente isso. É bem interessante. Agora vamos para uma verificação. Número par, número ímpar. Número igual, digite, seu número. Nós já vimos isso. 62 é igual a 0. Print. O par. Tá assim, resumindo. Temos aqui então, digite o número, if. O que nós já vimos anteriormente é uma verificação de mod, de resto. Se o resto é 2, se o resto é 0, quando é divisível por 2. Isso significa que é par. Se não, é ímpar. Então, vamos lá. Um erro aqui que aconteceu. Digite o número 20, par. Digite o número ímpar. Bem facinho. Vamos para uma conceituação agora de for. Nós já vimos for, mas hoje a gente vai dar uma a mais de como a gente usa o for. Então, laços de repetição. Temos um laço de repetição. Se você não viu, eu mostrei a estrutura do for no vídeo anterior, mas eu vou revisar ele aqui. For I range 1,11 print. Eu mostrei no vídeo anterior, tá? Mas é basicamente assim, não tem muito segredo for. Vai printar de 1 a 10. Eu coloquei pro contador incrementar de 1 a 10. Ops. É, basicamente isso. Vamos colocar um plus agora, colocando mais uma variávelzinha, uma incrementação. Soma igual a 0. For in range 5. Número recebe input, digite número. Nós temos aqui uma variável. Tá, bem, zerada. Nem zerou ela aqui. Temos um for aqui que incrementa até 5. Temos um número que recebe um inteiro de uma pergunta, de um input. Essa soma, então, que começa com 0, que ela foi inicializada com 0, ela é incrementada. Isso aqui é como se fosse, esse mais igual é como se fosse, eu mostrei isso também, é como se você estivesse somando mais um, sempre. Então, basicamente vai incrementar 1 aqui na soma e vai printar a soma. Então,
de maneira bem simples possível. Digite o número, digite o número, digite o número. Soma 14. Então, 5 vezes, né, que incrementou e somou 14. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Que é uma soma, de maneira um pouco mais diferente de ver o for. Um for. Utilizando uma espécie de contador, só que ele não é inicializado no for, mas sim fora, e incrementado dentro do for. É bem interessante. Então, vai receber 5 números do usuário e calcular a soma. Vamos fazer então agora uma espécie de tabuada usando apenas for. É bem simples, na verdade. Então a gente vai fazer uma tabuada que pede um número ao usuário e exibe sua tabuada de 1 a 10. Bem simples. Então, número. Sempre começa com isso, né? Digite. For I range Vamos lá executar. Dez. Dá pra ver então a tabuada de do 1 10, né? Eles vão tá bem certinho. Vamos verificar então a estrutura que a gente fez desse for. Isso aqui a gente já viu antes. Temos aqui um for que vai incrementar um contador de 0 a 10. 1 a 10. E vai printar aqui então o número que a gente tem que colocar entre essas chaves, vezes isso aqui. Veja que eu não estou colocando esse daqui para ser o vezes, porque aqui é só para simbolizar a multiplicação. Então, deixa aqui de maneira estática. E vai receber, então, o número multiplicado pelo contador, que o contador está indo de 1 a 10, por causa do for. E aqui é para ajeitar o resultado, número, enfim, e vai exibir bem certinho. Aqui eu posso colocar 89, será? Posso. E fazer bonitinho. Esse 89 vezes 1, 89 vezes 2, a gente fez aqui nesse print. Organizou tudo certinho aqui para parecer uma tabuada mesmo de escola. Então tá bem certinho. A gente então pode trabalhar um pouquinho mais com laços de repetição. Agora vamos trabalhar um pouquinho com while. Tem o maior. Vai receber não.
Então, vou executar aqui. Digite o número. Aí eu coloquei uma verificação, caso for -1 é para parar. Porque está num laço de repetição, eu vou explicar isso quando mostrar o código. Então, 8. Digite o número. 3, 2, 5. Isso vai aqui para sempre, se você quiser. Agora, se digitar -1, ó, vou colocar 1000 aqui. O maior número é 1000. Então, vamos entender um pouquinho esse código. Eu tenho aqui uma variável maior, que recebe nada. E temos um laço de repetição, isso aqui é bem utilizado, que é while true. While true é basicamente enquanto for verdade. Os programadores usam while true quando quer que um laço aconteça uma repetição indefinida até que algo faça parar. Que no caso, às vezes é o -1, às vezes é outra coisa, enfim. Aí tem que digitar um número aqui, né? Isso aqui vocês já viram muito aqui. E se for -1, então break. Vimos isso na aula passada, que é basicamente interromper o laço. E temos aqui if maior is non-or, número maior, maior recebe número. Então, o maior número vai ser bem maior. Que é uma verificação para descobrir qual é o maior número que o usuário digitou. Bem simples, bem fácil de entender. Python é bem entendível. Então a gente consegue visualizar aqui como é que funciona a lógica. E retornou aqui 1000, porque foi o número maior que eu coloquei. Então, se o maior é non, ou o número maior é o maior, então o maior vai receber um número. É um pouco, na verdade, Python é simples, mas é um pouco dificultoso às vezes de entender isso, porque tipo, como assim maior do que o maior? O maior não é o maior, mas maior mesmo isso aqui é só o número da variável, tá? Então, é basicamente isso. A gente vai partir agora um pouco mais de conceituação, tá? Então, então, basicamente, a gente viu aqui algumas coisas, revisou tipos de dados, variáveis, laços de repetição. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco mais de código mais complexos. A gente vai fazer uma implementação de um jogo de adivinhação muito simples. A gente vai importar até uma biblioteca, tá? Mas é bem simples. Vocês vão gostar do vídeo, tenho certeza. E nós vamos estudar um pouco mais com os laços de repetição. Vamos fazer um código de número primo. E vamos encerrar a playlist com alguns desafios de alguns sites, como HackerRank, Code Wars e Ubiquout, que é muito utilizado. E, bem, tá chegando no final da nossa playlist. Esse daqui é um antepenúltimo vídeo. Vai ter mais um e depois o último, que vai finalizar todo o conteúdo de lógica de programação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem aí, assistam o próximo. Até mais!